começar a fazer a gravação. Então, nós vamos entrar aqui em especificar técnicas de revelação, montagem, arquivamento de películas radiográficas. No sábado da semana passada, eu mandei todos os slides, inclusive os 3 que nós vamos abordar agora, na parte da tarde. Tá? Já havia mandado todos lá na semana passada, tá? Só vocês irem lá e buscar direitinho que vocês vão ver, tá bom? Tá tudo lá. Então, vamos lá. Aqui a gente tem uma cartela radiográfica, onde a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 radiografias. Lembra para quem me perguntou, professor, mas para que tirar 14 radiografias? Por isso, porque numa tabela radiográfica de uma periapical total de toda a boca do paciente, nós pegamos as radiografias dessa forma. Existe uma cartela específica, né? Eu estou na compra de materiais para radiografia, estou pedindo essa cartela também, para que vocês coloquem a periapicais todas de vocês nessa região. Todavia, a radiografia, ela é bem diferente de um alginato. Então, o que acontece? Se você errou o seu processo de tirar a radiografia, ou se você errou o processo de revelação, talvez não dê para você fazer outra de novo, porque não tem radiografia sobrando e o raio-x é muito mais caro do que um alginato, tá bom? Enquanto quando a gente compra um pacote de radiografias, né, vem basicamente, vem 100 unidades, 150 unidades de radiografias. Só que todas essas unidades de radiografia, elas dão o quê? Elas dão para a quantidade de alunos de vocês, mas talvez não dá para repetir. Tá? Então, a gente tem que tentar evitar o máximo de erros possível. Lá na hora, quando eu for dividir direitinho, né, quando chegar as películas radiográficas, se sobrar, fica com vocês, justamente para que, se vocês errarem, vocês podem tirar outra radiografia de vocês. Tá? Então, aqui a gente vê quando a gente olha aqui em cima, tá? Onde vocês estão vendo a minha setinha, tá? Aqui a gente vê os centrais superiores, os centrais superiores do lado direito. Se você observar, quando você olha para essa cartela radiográfica, à sua frente, imagina como se você visse o paciente na sua frente. Pede alguém aí na sua casa, por exemplo, para estar na sua frente. Lembra que a sua direita é como se fosse a direita do paciente é como se fosse a sua esquerda. E a esquerda do paciente é como se fosse a sua direita. Então, como você está vendo a pessoa de frente, ela está de frente para você, ela está numa situação invertida. Então, por mais que quando eu olho na radiografia e eu aponto para essa região aqui da minha seta, esse é o lado esquerdo, quando você olha na imagem, mas não é o lado esquerdo, é o lado direito do paciente. Esse daqui é o lado esquerdo do paciente, inferior da mesma forma. Esse daqui é o lado esquerdo e esse daqui é o lado direito do paciente. Tranquilo? Alguma dúvida? Vou passar para o próximo. Dá prosseguimento. Então, aqui eu consigo olhar centrais, o lateral e o canino. Tá? Aqui, essa imagem radiográfica, né? Essa arcada dentária específica desse paciente. Eu não consigo ver bem o lateral, tá? Mas eu consegui observar nesta imagem que o paciente não tem o lateral. Possivelmente ele tirou o lateral, tá? Isso é uma análise minha, tá? A gente observa só pelo formato do dente, porque esse formato aqui, ó, é um formato de um central. Cadê o lateral? O paciente possivelmente, você vê que ele usa um aparelho, né? Então, possivelmente tirou os laterais e puxou os caninos, né? O canino veio para a posição do lateral. O canino veio para a posição do lateral, tá? Então, a gente vê os pré-molares. Aqui eu já consegui pegar os pré e os molares. Por que eu tenho que tirar um do molar? Gabriel, não estou ouvindo. Oi, tá escutando? Tá escutando?
Tá todo mundo me escutando ou é só a Daliana que não? Eu tô Eu vendo. tô. Ah, Eu então tô. é algo no O meu microfone. tô, é porque fica oscilando. Ah, tá. Então, beleza. Tá escutando agora, Daliana? Tô. Tá, beleza. Então, aqui cadê meu mouse? Ah, tá aqui. Nessa imagem radiográfica aqui, eu vejo o primeiro e o segundo molar, mas eu não consigo ver o terceiro. Eu conseguiria ver o terceiro nessa? Veria, só que o paciente extraiu o terceiro molar, tá? Então, aqui a gente observa que o terceiro que teria aqui, eu só veria um pedacinho dele, eu não veria ele, talvez, no seu formato ideal. Por isso que eu tenho que tirar outra radiografia para pegar melhor os molares, tá? Da mesma forma inferior, incisivo central, ó, já pegou os laterais, o paciente tem um lateral. Agora aqui, ó, o canino, os dois premolares. Olha o formato da raiz, ela vem aqui e faz uma curva para cá, ó. Ela tem um formato, né, lateral na raiz, tá? Ela é curvadinha, tá bom? A raiz outra aqui, os segundos molares, e a gente também não vê o terceiro molar, tá? Do lado esquerdo do paciente, perdão, então a gente vê o canino, depois vê os pré-molares, depois a gente vê os molares, e também o paciente já tirou o terceiro molar, tá? Então ele não tem o terceiro molar nem do lado direito, como também não tem o terceiro molar nem do lado esquerdo, tá? Tanto superior como inferior. Próximo slide. Então, o processamento. Então, a gente tem uma instalação adequada, né? Primeiro, a gente tem que ter um espaço adequado para que eu possa fazer o processamento de revelação da radiografia, tá? E também o descarte, né? Então, tem que todo um procedimento, né? A sala especial, baritada, como eu falei na aula passada, para fazer a tomada radiográfica. Depois eu tenho que revelar a radiografia, tá? Para que eu possa ter com boa qualidade a imagem do meu filme, tá bom? Então, soluções de qualidade, métodos de revelação adequados. Então, o que a gente usa, né? A gente define como câmera escura, né? Então, a gente tem uma câmera escura portátil, que é a que a gente mais vê dentro dos consultórios. A gente tem um quarto e a gente tem um labirinto. O quarto é como se fosse o meu quarto, o quarto de vocês. Imagina, como eu falei na aula passada, como eu citei o exemplo do fotógrafo, né? Que ele vai revelar a película radiográfica, né? Então, ele está dentro de um quarto todo escuro, com a luz infravermelha, para que ele possa fazer a revelação da imagem, tá? E o que a gente usa dentro do consultório é a câmera escura portátil, tá? Então, ela é uma caixa de acrílico escuro, totalmente vedado à luz branca, cujo interior se colocam 4 recipientes, contendo revelador, fixador e água. Olha, se vocês usarem quem já fez estágio possivelmente já revelou nas duas formas. Qual? Você foi fazer a revelação dentro dessa câmera escura, e quando você revelou dentro dessa câmera escura, lá dentro, existia esses potes. Às vezes tem 3, às vezes tem 4. Um é um pote para o revelador, um é para água, outro é para fixador e outro é para água. Então, revelador, água, fixador, água. Ok? Quando a gente vai fazer esse processo de revelação dentro da nossa câmera escura, ele aqui já tem uma placa de acrílico que é infravermelha para justamente diminuir a luz externa interna. Só que quando eu revelo e a luz ela está acesa, por exemplo, aqui no meu quarto, então a luz está acesa. Então, quando eu revelo e a luz está acesa, a imagem ela fica boa? Fica. Mas a luz externa ainda ela incide sobre a minha revelação. Quando eu desligo a minha luz do meu quarto e só faço direto nela, a qualidade da minha revelação ainda fica melhor. Então, minha imagem fica melhor. Então, às vezes, como eu estou usando essa câmera escura, eu não preciso estar com aqui tudo fechado. Eu posso estar com o meu quarto com a luz apagada, mas a minha porta pode estar aberta. A luz externa ela pode entrar aqui dentro do meu quarto. Mas a luz externa que vai vir vai ser diferente dessa luz, essa lâmpada dentro do meu quarto, incidindo sobre a minha câmara escura. Quando eu falo no meu quarto, existe uma diferença, porque imagina que a câmera escura está aqui dentro do consultório.
Quando eu vou revelar dentro do consultório, o ideal, por exemplo, é eu apagar a luz do teto. Por quê? A qualidade da minha imagem fica melhor. Então, às vezes, o paciente está sendo atendido, está lá com a luz direto no paciente, mas a luz do teto ela está meio apagada. De certa forma, eu vou ter uma revelação melhor da minha imagem. Então, é sempre ideal, quando eu for revelar, eu apagar a luz. Agora, se eu estou num quarto que ele é todo preto, a porta está fechada, tá? E só tem uma luz infravermelha no teto, eu posso abrir a minha película em qualquer lugar dentro desse quarto, porque a minha imagem ela não vai queimar. E aí depois eu só incido ela, coloco ela dentro dos recipientes para fazer a revelação. Agora a câmera escura não. Aqui a gente tem dois manguitos, que são essas duas bolinhas com esse tecido preto, onde eu vou inserir cada uma das minhas mãos, a mão direita do lado direito, a mão esquerda do lado esquerdo, colocar ela dentro da câmera escura. E dentro da câmera escura é que eu vou fazer, que eu vou abrir a minha película. Então, ok? Então é dentro da minha câmera escura que eu vou abrir a minha película. Então o local deve ser a área mais escura e longe de fontes de calor. Verificar constantemente se o acrílico apresenta falhas ou quebras e vedar a luz que entra pelos manguitos, né? Então, evitar. Então, a gente tem 3 passos. A gente tem o revelador, primeiro passo, que é a revelação. A água, o segundo passo, que é o enxágue. Fixador, que vai fazer a fixação daquela imagem. Vai fazer com que aquela imagem fique nítida durante muito tempo, né? Durante horas, dias e meses. Então, se revelar a imagem e não fixar, ela perde a qualidade. Ela não presta. E a água, que é o banho final. A troca de líquidos. Lá na clínica, quando vocês forem fazer radiografias, vocês vão fazer várias radiografias. Então, como vocês vão fazer várias radiografias, vocês têm que trocar aquela água daquela radiografia todo dia. Se brincar, depois de cada dupla, a gente vai trocar a água. Por quê? Porque a água, ela é basicamente de graça. Então, a água, ela vai sendo suja. Quando eu mergulho ela dentro do meu revelador, e depois eu vou fazer o banho na água, eu estou colocando resquícios do meu revelador na água. Aí eu saio da água, vou para o fixador. Quando eu saio para o fixador, depois eu vou para a outra água. Essa outra água, ela tá suja também com o fixador. E aí vem a próxima radiografia, revela. Próxima radiografia, revela. Próxima radiografia, revela. Quando vai revelar aquilo dali, é muita coisa. Então, assim, e aí vai contaminando aquela água. E depois vem outras pessoas e envolvem, outras pessoas e envolvem. E aí isso vai contaminando a minha película, vai sujando a minha película, vai pigmentando ela, deixando elas com manchas, porque tem muito revelador dentro da água, ou tem muito fixador dentro da água, de várias radiografias que foram feitas. É claro, além do produto também, que com o tempo ele vai perdendo a sua propriedade, a sua qualidade, tá? Do revelador e do fixador. Ok? Então, beleza. Então, a água dela deve ser trocada aí, por exemplo, a cada 5 radiografias, né? A gente vai trocá-la basicamente a cada dupla, tá? A limpeza deve ser evitado o acúmulo de resíduos que sobram da embalagem do filme. Limpar os respingos de líquido na caixa e manter limpos grampos e colgadura. Colgadura é como se fosse, eu estou usando aqui o prendedor, né? Colgadura é um instrumental deixa eu ver se tem a foto aqui da colgadura. Não. Deixa eu pegar a foto da colgadura. Ó, esta é uma colgadura que vocês estão vendo. Vou colocar lá nos slides. Então, a colgadura, né, que vocês vão prender, tá, a película. Então, aqui a gente tem uma pinçazinha. Essa pinçazinha vai ficar bem incendida sobre a película radiográfica.
Então, a limpeza, limpar os respingos de líquidos na caixa e manter limpos grampos e colgaduras utilizados. Então, a câmera escura, o quarto. Então, a gente vê um quarto, ó, a parede toda preta e tal. Então, para eu chegar nesse local, eu entrei, fechei a porta. Quando eu fechei a porta, eu posso abrir minha película. Então, ela é a prova de luz, recipientes para solução reveladora e fixador e água corrente, iluminação de segurança, constando lanternas de segurança em geralmente 15 watts. Tá? Então, é um local todo escuro. Aqui, nesse como se fosse um baldezinho, né? A gente vê aqui metálico em cima debaixo da pia de granito. Aqui é o seguinte, é o fixador em um líquido, em outro tem a água e o revelador em outra, tá bom? Quando eu fiz faculdade, lá na faculdade era desse jeito. Outro labirinto, câmera escura com equipamentos e acessórios e paredes pintadas de preto. O que seria esse labirinto? A porta. O problema a desvantagem do quarto para o labirinto é uma. Por exemplo, o quarto, eu entro, fecho a porta e lá dentro eu vou fazer a minha revelação. Digamos que alguém quer entrar no quarto, eu estou revelando. A pessoa tem que fazer o quê? Parar. Ela tem que terminar o processo de revelação para ela abrir o quarto. Porque a partir do momento que ela abre a porta do quarto, entra a luz de fora. Então, se dentro de um quarto onde eu posso fazer a revelação da minha radiografia, eu posso abrir a minha radiografia aqui no ar, né? Abrir aqui em qualquer lugar, porque o quarto é tudo escuro, eu posso depois mergulhar, aí eu mergulho dentro dos líquidos, qualquer luz externa vai contaminar a minha película. Então, assim, a desvantagem do quarto é isso. Já a diferença do labirinto. O labirinto é aqui, ó. Eu entro neste local. Perdão, aqui a gente tem... eu entro nesse local. Na hora quando eu entro nesse local aqui, ó, entrei. Aqui tem luz para guiar o caminho, tá? Aí aqui já não tem mais luz. Aqui não tem mais luz. A luz que está aqui, ela vai refletir até mais ou menos aqui, ó. Porque quando ela bater nessa parede, imagina que tem uma... Aqui a gente tem esse nome antissala. Imagina que tem uma lâmpada bem aqui. Quando a luz incidir nessa parede aqui, ela vai criar uma qualidade de imagem ainda aqui, nesse corredor, até mais ou menos metade. Aí depois escurece. Escurece, escurece, tudo escuro. Aí eu entrei dentro do meu espaço. Então eu posso estar fazendo a revelação radiográfica aqui sem ninguém entrar, e qualquer pessoa pode estar entrando dentro do espaço e não vai interferir na minha qualidade da imagem, ok? Processo de revelação. Então, a gente tem a solução reveladora, banho intermediário, solução fixadora, o banho final e a secagem. Método para eu fazer essa revelação visual, né? Eu posso ficar observando, né? Se a película ela está revelando bem, na qualidade do tempo que eu quero, ou temperatura e tempo, né? Então eu fico avaliando o tempo que a película também está lá dentro, tá? Dentro da revelação. Método visual não é utilizado na rotina clínica. Técnicos especializados, exposição exagerada ou insuficiente de raio-x, este erro pode ser corrigido com tal procedimento. Tá? Então, é mais para técnico para tá realizando esse procedimento. A gente coloca os filmes no revelador, tá? E a gente fica observando eles, tá? Sob luz de segurança, e depois coloca dentro de uma solução de fixação, tá? A gente usa mais o técnico do tempo, tá? Não revelar acima de 33 graus Celsius, né, em locais muito quentes, pode gerar um amolecimento do filme radiográfico. E não revelar abaixo de 16 graus Celsius, pois a solução estará ficando fria, ocasionando o velamento do filme. Então vamos lá, sequências de processamento. Agite as soluções. Então eu vou colocar, vou pegar a solução, ó, dilua a solução de revelador e fixador de acordo com a instrução da embalagem. Então eu vou pegar o revelador e o fixador, que está lá dentro da embalagem, e vou colocar ele dentro dos potezinhos, tá? E depois que eu coloquei dentro do potezinho, eu vou pegar esse potezinho e dar uma mexida, né? Dar uma agitar um pouquinho. Verificar a temperatura, eu posso colocar um termômetro, né, dentro, né, para saber como que está a temperatura interna, para saber se está uma temperatura boa, para fazer o processo de revelação. Lava bem esse termômetro, tá?
para não passar, quando for passar de uma solução para outra. Tipo assim, eu botei dentro do revelador, depois botei dentro do fixador. Então, para que eu não manche meu fixador com o revelador, limpa bem o termômetro, ou senão você tem um termômetro para cada um. Aí eu vou com a minha película radiográfica dentro da minha câmara escura. Coloquei dentro da minha câmara escura, vou abrir minha película. No que eu estou abrindo a minha película, aí tá aqui, ó. Coloque os filmes na colgadura ou no prendedor. Então, botei minha mão dentro da minha câmara escura, dentro do meu manguito, e lá dentro estou abrindo a película. Abri a película, peguei a colgadura e prendi, né? Como eu fiz o exemplo mostrando o prendedor e prendendo a radiografia. Na hora quando eu prendi, né, cuidadosamente é uma colgadura de grampo múltiplo. Então eu vou ajustar o cronômetro, então eu posso conferir dentro do relógio, né, para fazer o tempo de revelação. Mergulhe o filme no revelador. Então eu vou mergulhar completamente o filme. Passa de maneira uniforme sem hesitação. Então eu vou mergulhar o filme dentro do meu revelador por um período de 1 minuto, tá? Ele vai ficar 1 minutinho dentro do meu revelador. E aí a gente tem a opção aqui, a opção 6. Agite o filme durante 10 segundos. Então, fica levantando e abaixando a colgadura, levantando para evitar a formação de bolha. Quem pegou a radiografia e viu isso, né? Então, não é só a gente pegar a colgadura e deixar lá. A gente tem que ficar balançando ela, né? Imagina um copo com água e eu coloco algo dentro do copo com água e deixo lá parado. Então, eu tenho que ficar balançando dentro do copo de revelação, tá? Durante uns 10 segundos. Depois disso, eu retiro, né? Depois que ficou 1 minuto dentro do revelador, retiro, deixo escorrer um pouquinho, tá? E aí ele tá falando assim, quando soar a campainha, né? Se você colocou um relógio lá e onde ele marca o tempo, tá? Então, assim, retire a colgadura do revelador e deixe escorrer por alguns momentos. Depois a gente vai mergulhar na água, tá? Coloca o filme no setor de lavagem em água corrente por uns 20 segundos e retire e deixe escorrer. Então, eu coloquei num potezinho com água, fiquei lá balançando para tirar bem. Depois eu levanto, tiro dele, que ficou submerso dentro da água, né? Eu mergulhei dentro da água. Depois eu tiro ele dentro da água, balanço um pouquinho para essa água escorrer. Depois eu coloco no fixador. Então vamos lá, atenção ao item 9. Coloque o filme na solução fixadora, agite a colgadura. O filme deve permanecer no fixador pelo menos o dobro do tempo necessário para que se torne transparente. Então, que pelo menos o fixador seria o ideal. Ó, quando eu coloco, eu mergulhei o filme dentro do fixador, eu posso abrir a tampa da câmera escura para ver a imagem. Digamos, o dentista ele quer confirmar um processo no tratamento de canal. O dentista ele quer confirmar uma cárie. O dentista ele quer só ver algo ali que ele vai precisar naquele momento, urgência. Só para ver rapidinho. Agora, quando eu mergulhei no fixador, eu abro a câmera escura, aí depois o dentista vem, olha a imagem, já viu o que eu precisava ver. Mergulha lá de novo e deixa lá. Então, a gente coloca aí, são necessários 10 minutos para o endurecimento perfeito da gelatina em fixador usado. Então, às vezes, está sendo muito utilizado aquele fixador, então, às vezes, tem que deixar por 10 minutos dentro do fixador. Mas se a gente deixar pelo menos o dobro, 2 minutos, tá legal, tá? Deixei 2 minutos o fixador. Depois do fixador, eu tenho que lavar novamente. Então, eu coloco o filme no compartimento de lavagem lá durante 20 minutos. Uau, em água corrente. Quem vai deixar a torneira ligada por 20 minutos, né? Ninguém deixa. Mas assim, a gente faz um banho final, tá? A gente coloca a película radiográfica num copinho final depois e faz esse mergulho. Existem câmaras escuras. Deixa eu terminar aqui. Seque. Aí depois que eu coloquei nesse banho final, seque. Suspenda a colgadura nos portos de secagem, os ventilador, estufa secadora. Aqui a gente está utilizando porque existem locais específicos que saem um ar quente para poder secar aquela imagem. Então, deixa eu voltar aqui nessa imagem para vocês verem aqui. A câmara escura ela tem 4 potinhos, mas às vezes pode acontecer daquela câmara escura que o dentista tem só ter 3. Então, é como se fosse um para o revelador, um para a água e outro para o fixador. Só que eu tenho que fazer um banho final depois do fixador. Aí, o que às vezes geralmente faz? Se eu tenho no revelador, depois sai do revelador, 1 minuto, vou para a água. Depois que eu sair da água, fiquei lá 30 segundos, eu vou para o fixador. Fico 2 minutos, aí o pessoal volta para a água, porque tem que fazer o banho final. Só que essa mesma água, ela estava contaminada com a sujeira da água ou do fixador que tinha antes.
E ela não pode misturar essa sujeira com sair do revelador, fui para a água. Sair da água, fui pro fixador. Aí depois do fixador, tem que fazer o banho também. Então eu volto para a água. Só que essa água já estava contaminada com revelador. Aí o que que acontece? Esta água vai sujar a minha película. Aí depois eu faço outra radiografia. Aí eu venho radiografar outro paciente, mergulhei no revelador. Aí quando eu coloquei aqui, a água ela estava contaminada com o revelador do outro paciente, estava contaminada com o fixador do outro paciente, vai virar uma bagunça, uma zona, um PPP. E aí o que que acontece? Vai contaminar a qualidade da minha imagem. Então, o que que é ideal? Se você, no seu consultório onde você for trabalhar, tiver uma câmara extrusora com 3 potes, você pode pegar um copo descartável. Coloca um copo descartável lá dentro com água para ser como se fosse o quarto pote. Então aí você fica um com revelador, um com água, um com fixador e um copinho descartável com água. Final. Como acho que lá no consultório tem, não é isso? Alguém me corrige se lá do consultório tem um copo descartável. Não, Hã? só se tiver agora. Só se tiver agora. Ah, se não me engano, Tem. tem, né? Acho que ela tem um copo descartável no final, porque justamente pedi para o pessoal colocar. Então, identificar os filmes e a montagem. Antes de iniciar a montagem da radiografia, a gente deve preencher no cartão o nome do paciente, o número, quem radiografou, a data, a parte convexa, a saliência do picote, ela sempre deve ficar voltada para você que está indicando onde é a vestibular daquele dente, né? Porque quando você pega a película, se você coloca o picote na oclusal e a parte convexa desse picote, ela fica voltada para você, significa o quê? Que aquele lado é o vestibular do dente. Então, quando você pega a película, você vai conseguir, através do picote, definir, quando você ver o dente, se ele é um dente do lado direito ou do lado esquerdo. Fazendo as radiografias, vocês vão praticar isso, tá? Então, o manuseio inadequado do filme, com dedos úmidos ou suados, deixa impressões digitais na radiografia. Então, a gente deve segurar o filme com as suas bordas. Então, tomar cuidado na hora quando for segurar a película radiográfica, né? Conforme eu já falei. Os pontos de reparos anatômicos, a anatomia do dente, vai indicar se eles são superior ou inferior. Se forem superior, os ápices dos dentes ficam voltados para cima, né? Então, se ele for superior, a raiz vai estar para cima. Se for para inferior, a raiz vai estar para baixo na radiografia. O tempo está acabando, tá, gente? Quando parar aqui, automaticamente ele vai salvar e a gente volta, tá? Depois que carregar o vídeo, eu mando um novo link. Estando a parte convexa do picote de identificação voltada para o operador e levando-se em consideração a anatomia dos dentes, os pontos de reparo anatômico determinado a parte distal do filme. Se ela ficar voltada para a esquerda, a radiografia do lado direito. Se ela voltada para a parte direita, a radiografia do lado esquerdo. É o que eu expliquei na aula passada. Então, quando eu for olhar para o meu dentinho, né, eu vejo a mesial do meu dente, tá? Aqui ele está mostrando, se eu for olhar, a distal, mas segue o mesmo princípio se eu olhar a mesial, tá? Vou parar o vídeo e aí ele vai carregar.